A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja Deus por esse dia que se chama hoje. Vamos continuar com o estudo do livro de Números. Hoje é o capítulo de número 8. Oh, glória a Deus! De 26 versículos, né? Tema: as 7 lâmpadas do candelabro. Vamos falar aqui da consagração também dos levitas, o tempo de serviço deles e por quê? 7 lâmpadas do candelabro. Entender isso e trazer para os dias de hoje, né, meus irmãos? Vamos ler aqui do versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor, aqui em Números 8, fala assim, ó. Então o Senhor Deus disse a Moisés: fala, Arão, tu lhe dirás, quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. 3. Arão procedeu deste modo: colocou as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. Versículo de número 4. O candelabro era moldado em ouro batido do pedestal. As imagens das flores que ornavam tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. Meu irmão, você vê aqui que Arão, ele como sumo sacerdote, né? Ele tinha ali uma ordenança divina de acender o candelabro. Isso, o candelabro ficava onde, irmãos? Dentro do templo. A tenda que chama, aqui eles estão falando, tenda do encontro, para ele ficar aceso. Meu irmão, hoje, o nosso Cristo, na pessoa do Espírito Santo, ele acende a vida em nós. Aleluia. Ele é a luz do mundo. Glória a Deus. E essa luz do mundo, ela clareia onde há trevas, para que os nossos olhos sejam abertos e a gente compreenda, os olhos do nosso entendimento sejam abertos para a palavra, para a verdade. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, você vê que o Espírito Santo acende essa luz, essa vida em nós. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Oh, maravilha. Isso é maravilhoso, irmãos. A Bíblia diz que o espírito do homem, tá? Isso está em Provérbios, é a lâmpada do Senhor. Meu irmão, nesse mundo de trevas que vivemos, a presença do Espírito Santo na vida de cada servo e serva de Deus. Crente, irmãos, até o diabo diz a palavra estremece. Mas ser uma pessoa cristã. Por quê? Porque vem de Cristo. Aleluia. A gente ser essa luz. E essa presença que é maravilhosa do Espírito Santo, irmãos, vai acender essa vida em nós. Para a gente trazer essa vida para o povo. Através da palavra. Que salva, cura, liberta. E ainda Jesus fala que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Oh, que maravilha, irmão. Lá no Velho Testamento era acesa por ordenação de um sacerdote, sumo sacerdote. Hoje, os obreiros da casa do Senhor, diante da dedicação, da busca ao Senhor, eles têm esse poder de Deus, dado por Deus, delegado por Deus, de trazer essa vida, que é a luz. Nós temos que ser a luz do mundo, diz a palavra. De abrir os olhos dessa pessoa através do poder do nome de Jesus. Essa pessoa conhecer a Cristo, ser salvo na pessoa de Jesus e ser cheia, oh, louvado seja Deus, do Espírito Santo. Você vai ver que na história da igreja, Atos dos Apóstolos, Paulo e outros apóstolos oravam por pessoas, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, pessoas estavam cheias desta luz, desse poder do alto, a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Irmão, essa lamparina, essa luz de Deus tem que estar na nossa vida. Aleluia! Ele é a luz que clareia o mundo, as nações. E ele quer que as pessoas que entendam a sua palavra, você vendo pelo canal aí, você está vendo pela primeira vez, você conhece a palavra, mas afastou, volte para Cristo agora. Ele quer clarear a sua vida. Você não está conseguindo entender, enxergar nada. Você só vê problema, luta, tristeza, desânimo, abatimento.
Quando a luz de Deus, através da sua palavra, do Espírito Santo, estiver na sua vida, você vai ver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Louvado seja Deus. O versículo 5 diante vai falar assim, tem um outro título, né? Os levitas são consagrados a Deus. E Yahvé falou a Moisés e disse, toma os levitas dos meios dos filhos de Israel e purifica-os. Irmãos, separação, consagração. Os levitas, oh aleluia, iam ficar exclusivamente ao trabalho de Deus, da obra do Senhor, trazendo hoje, irmãos, iam ficar só para estar se consagrando ao Senhor. Hoje, você aí, pastor, você aí, presbítero, evangelista, você que tem um ministério apostólico, missionário, oh, que bênção, aleluia, bispo, se Deus ele te chamou para você ficar exclusivo na obra dele, faça com amor, com dedicação, igual Paulo disse a Timóteo, haja dedicação. Ali a consagração, ao jejum, a leitura bíblica, vocês colocarem como um vaso exclusivo de honra ao Senhor. Deus quer que você faça a diferença onde você estiver, na sua congregação, na sua rua, na sua cidade. Almas sejam salvas, libertas para o reino dos céus. Aleluia. Continuando aqui, ó. Com a intenção de purificá-los, procederás em seguinte modo. Borrifarás sobre eles a água da purificação. Eles também deverão raspar todo o corpo, lavar suas roupas, e assim ficarão purificados. Havia esse ritual, que os levitas tinham que raspar todo o seu corpo. Suas roupas serem lavadas, para ficarem um ritual de purificação para a vida deles. Você sabe que hoje você é transformado pelo poder do Espírito Santo, e a palavra é a água, que ao lermos ela, ao entendermos ela, pela ação do Espírito Santo, vai lavar a nossa vida, vai mudar nossos atos, vai mudar a nossa situação, vai mudar nossas atitudes, para a gente estar santo aos olhos do Senhor. Versículo 8, em seguida, tomarão um novilho, juntamente com oferta de manjares, preparado com melhor farinha de trigo, amassada com azeite, e tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício para tirar pecados. Irmão, perdão de pecados. Reconhecer que nós, aqui os levitas tinham esse ensinamento, todos temos que entender, somos pecadores arrependidos. Irmão, quem permanece na prática, na vida de pecado, é chamado de iníquo. Principalmente essa palavra é aplicada para quem já conhece a verdade, não é mais ignorante. Isso é chamado de iniquidade, meu irmão. Tem que haver abandono do pecado na nossa vida. Pecadores arrependidos, somos sujeitos a falhar, mas não temos prazer na prática do pecado. Meu irmão, os levitas tinham essa ciência, esse entendimento que temos que ter, que temos que nos purificar, nos separar, nos consagrar a Deus. Aleluia! Que maravilha! Versículo 9. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro e reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiveres feito os levitas e se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo o gesto de ritual de apresentação perante Yahvé, separará os levitas para mim como uma oferta especial. Dos israelitas serão, sim, pertencentes ao serviço do Senhor. Meu irmão, quando a gente gravou aí no canal por bondade e misericórdia de Deus, o livro todo de Êxodo, o de Levítico, você pegar o livro de Êxodo, todinho lê-lo, prestar atenção, tá a explicação lá, o Levítico também, você vai ver, irmão, quando Deus lá no início, lá em Êxodo, saída do Egito, pede dos primogênitos para ser consagrados a ele, você vai ver que houve ali uma mistura de muitos ali com o pecado, irmãos. E Deus não se agradou disso. Deus depois faz isso aqui, né? De separar, aleluia, os levitas
para uso exclusivo da sua obra, para que eles não se contaminem com nada que venha fazê-los pecar. Meu irmão, isso é muito sério. Deus quer isso de você, de nós, de mim. Aleluia. Quando a Bíblia fala, sede santos porque eu sou santo, é para mim, é para você. Quando a palavra fala assim, sede perfeito como vosso Pai está nos céus, é para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Continuando aqui, ó. Os levitas, aleluia. 12. Os levitas logo a seguir colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, com um dos animais tu farás um sacrifício para tirar pecados, e com o outro uma oferta que será completamente queimada em holocausto, com o objetivo de purificar os próprios levitas. 13. Havendo colocado os levitas dante Arão, os seus filhos, tu oferecerás ao Senhor com um gesto de ritual de apresentação. 14. Deste modo separarás os levitas do meio dos demais israelitas, a fim deles sejam absolutamente consagrados a mim, né? Já vem essa história do povo de Israel, de momentos que não vigiaram, principalmente a liderança. Quando fala de levitas, quando fala de sacerdotes, quando fala de sumo sacerdote, fala da liderança. Não vigiou e se contaminou. Irmão, a liderança tem escândalos, irmãos. Muitos. Mas nós não podemos fixar nisso. Temos que ver a novidade de Deus hoje. Deus te chamou? Procure a santidade. Deus te chamou? Palavra. Deus te chamou? Pregue. Deus te chamou? Em todo o tempo. Ore. Deus te chamou? Olhe para o autor e consumador da fé. Deus te chamou? A Bíblia fala, procure te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade, meu irmão. Temos que olhar para Cristo. Ele é a perfeição. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Se alguém da sua direita, sua esquerda falhou, irmão, abra os olhos, fala isso para mim, para a gente não cair no mesmo erro, irmão. Perfeição está no Senhor e Salvador nosso, Jesus Cristo. Ele. Temos exemplos de pessoas ao nosso redor que são pessoas de Deus? Sim. Aleluia. Que podem, como nós, começando por mim, a falhar? Sim. Temos que ajudar, orar, não criticar, não falar mal, aleluia, mas ajudar esses nossos obreiros, nossos líderes, a permanecer orando por eles em todo o tempo, intercedendo, para que Deus os sustente, para que Deus os guarde, para que Deus os fortaleça, como o apóstolo Paulo, nas epístolas, falava muitas vezes, orai por mim, irmão, porque sabia o peso da responsabilidade. Aqui, vendo aqui Deus falando dos levitas, é uma responsabilidade grande, irmão. Aleluia. Continuando aqui, a leitura aqui fala assim, ó. Oh, aleluia. 15. Sendo assim, logo após de haver se separado e purificado os levitas, eis que eles estarão preparados para trabalhar para mim, na tenda do encontro. 16. Eles são filhos de Israel, que devem ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separarei para serem meus, em lugar dos primogênitos do primeiro homem a cada mulher israelita. 17. E em verdade a mim pertence todos os primogênitos dos filhos de Israel, homem ou animal. Eu os consagrei a mim mesmo desde o dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito. 18. Agora, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, tomei os levitas. 19. Entrego os levitas a Arão e aos seus descendentes, como dádivas, dentre todos os filhos de Israel, a fim de servirem a tenda do encontro, em benefício do povo de Israel, ministrando em nome de todos os israelitas. Aleluia. Os atos de propiciação para nenhuma praga atinja o povo quando aproximar do santuário. Vamos ler até o 22, irmão, para a gente encerrar essa parte e pegar outro assunto, né? Louvado seja Deus. Assim Moisés, Arão e todos os filhos de Israel cumpriram tudo o que Yahvé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. 21. Os levitas se purificaram, lavaram suas vestes. Arão separou como uma oferta especial ao Senhor. Celebrou o ritual da purificação para eles. 22. O povo realizou tudo o que o Senhor havia ordenado.
a Moisés em relação aos levitas. Assim eles foram escolhidos para trabalhar na tenda do encontro, dirigidos por Arão e por os seus filhos. Irmão, Deus quer na sua casa, Deus quer que sejam feitas as coisas para Ele com ordem e decência. Nada desorganizado, nada de qualquer jeito. Se der eu faço, Deus entende. Para com isso, irmão. Desculpa de preguiçoso, de relaxado. Diz a palavra do Senhor: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Temos que apresentar o nosso melhor, temos que fazer para Deus o nosso melhor. Quando Deus isenta esses primogênitos e coloca os levitas, Deus estava pedindo a Arão e seus filhos, que eram sumos sacerdotes, que eles ajudassem os levitas, que eles ensinassem os levitas, que eles trabalhassem juntos, com unidade, com união na sua obra, para servirem ao povo. Irmão, nós temos que ser, igual a gente pega a palavra diácono no grego, o que é? Servir. Cada vez que Deus te agraceia no ministério, com uma unção, com algo novo, não é para você se engrandecer, é para você servi-lo melhor, é para você servir o povo, é para você se dedicar para o povo. Jesus disse, quando ele chamou a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas. 4 vezes Pedro entendeu o peso da palavra que Cristo falou. Meu irmão, você acha que o servir a Deus como obreiro da casa dele, diácono, evangelista, presbítero, missionário, bispo, ministério apostólico, ministério de profeta, isso está lá em Efésios 4:11, é ter vanglória, é ter glória, é ter reconhecimento humano? Não, meu irmão, não, é ter reconhecimento de Deus, mas fazer para Deus com humildade, o melhor, não querendo nada dessa terra. Se Deus quiser usar alguém para abençoar você, glória a Deus, mas não esperar nada, é fazer para Deus, fazer o seu melhor para Deus. Aleluia. Muitas vezes ser criticado, ser apontado, ser caluniado, igual fala em Mateus 5, 8, 9, 10, 11, 12. Lê lá. Disserem mal contra vós por causa da palavra. Isso tem que ser necessário, tem que passar. Aqueles que querem viver piamente em Cristo, diz a palavra, sofrerão tribulações. Meu irmão, ministério, obra de Deus é isso, meu irmão. Pessoas querem receber salários altíssimos, querem andar nos melhores carros, avião, hotel 5 estrelas. Isso não é ministério, meu irmão. Isso é coisa terrena aqui nessa terra. Você vê a vida de Jesus, irmão. Jesus chegou a dormir no templo, num relento. Isso está na história e a Bíblia comprova isso. Jesus ia almoçar um dia na casa de um, jantar na casa de outro. Irmão, Jesus deu o exemplo. Pessoas hoje querem mudar isso, irmão. Não. Se Deus te agraciar de alguma dessas coisas acontecer na sua vida, louve ao Senhor, irmão. Mas não é isso ministério de Deus. Não é isso fazer a obra do Senhor. Ah, pastor, eu sou radical. Irmão, estou pregando aqui a palavra, a verdade. Esses homens aqui, irmão, se dedicaram, se consagraram, se entregaram a vida deles para o Senhor, irmão. Alguns puderam ter família, até casamento, outros não. Alguns, como Arão, seus filhos ali, né, Eleazar e Tamar, não puderam nem chorar, nem lamentar, quando Nadab e Abiú, diz a palavra do Senhor, foram ali, fogo saiu da parte de Deus, os fulminou ali, nem chorar eles puderam, irmão. Por quê? Por causa da obra, por causa do ministério, meu irmão. Isso pode acontecer na sua vida. Não reclame, agradeça a Deus, irmão. Peça misericórdia ao Senhor. Aleluia. Vamos agora finalizar aqui, irmãos, o capítulo 8, do 23 ao 26, a qual fala aqui, ó, um tema, um título maravilhoso. O tempo do ministério dos levitas. Tinha tempo? Sim. Então o Senhor disse a Moisés: eis que compete aos levitas a partir de 25 anos, que eram separados para servir o Senhor. E 25 anos, o levita deverá prestar serviço ocupando-se da função da tenda do encontro, né? Servir ali a obra, servir a tenda do encontro, servir o povo, servir o ministério, a obra do Senhor hoje. 25, a partir de 50 anos, não estará mais obrigado a esse ministério. Deverá afastar-se do ministério regular. Esses trabalhos não mais realizará. Não era mais exigido a permanência 100% ali. Não que não pudesse servir.
mas era outro colocado no lugar. Olha que fala aqui a palavra aqui, o 26. Pode ajudar seus companheiros de ofício nas responsabilidades de zelar pela tenda do encontro. Entretanto, ele mesmo estará isento de todo esse trabalho. Desse modo, portanto, designarás todas as responsabilidades, tarefas ministeriais dos levitas. Então, irmão, a dedicação à obra, ela nunca para, irmãos. Só que Deus, ele conhece você, me conhece, nos conhece. Deus sempre levanta alguém, mas para continuar a obra não pode parar. Meu irmão, não somos insubstituíveis. Nós dependemos única e exclusivamente da misericórdia do Senhor. Está na Bíblia isso escrito e eu creio. Está em Deus o querer e o efetuar. Ele querendo, ele faz. Deus querendo, ele usa a sua vida, ele usa a minha. Deus querendo, ele move céus e terra através da sua vida e da minha e de quem se dispor a ele. Mas, irmão, não compete a mim, a você, a dar, a querer determinar as coisas. É o Senhor que determina, é o Senhor que diz, o Senhor que fala. Ele que está na responsabilidade de tudo. Nós temos que só obedecê-lo. Amém? Irmãos, Números capítulo 8, o capítulo 8 encerrado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor, nesse vídeo, dessa palavra, irmão, desperte em você esse desejo, a qual Paulo fala para Timóteo. Aquele que deseja o episcopado, né? Fazer a obra, excelente coisa deseja. Não é fácil não, irmão. Mas se você quer, se dedique, busque, se entregue inteiramente ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, ajude nós no joinha, compartilhe esse link, irmãos, aí, nos ajude. A paz do Senhor Jesus.